Olá, turminha, professora Leila de volta para mais uma aula do nosso livro didático e hoje nós estamos na nossa quarta aula, não é mesmo? Lembra, meus alunos, que eu falei para vocês que esse assunto levaria de 3 a 4 aulas? Então, chegamos agora na nossa quarta aula e vamos verificar que cada momento que nós estamos estudando esse assunto, ele vai nos trazer várias informações. Cada atividade que nós vamos verificar, que nós já estudamos nas páginas mais adiante, né? Nós vimos um assunto diferente, mas dentro do título, não é? Que é a linguagem particular do poema. Cada poema, como foi estruturado, como foi trabalhado, cada um dentro do seu momento. Hoje nós vamos ver novamente a poesia. Nós vamos ver como ela é algo assim interessante, não é? Como nós vamos aprender ainda mais, de uma forma mais criativa, vamos dizer assim, a estrutura do poema, não é? O poema, ele tem uma estrutura, certo, meu aluno? Nós vimos nas páginas mais à frente que os poemas, cada poeta, ele trabalhou a sua poesia de várias maneiras, de várias formas. Dentre essas formas, nós vimos na página 54, não é? O poeta que, como ele trabalhou aqui o monumento, não é? Como ele trabalhou um ponto turístico e ele usou a imagem ali para formar ali o seu poema. Ele usou uma estrutura, não é? Para construir o seu texto, a sua poesia. Certo? E nós vimos lá no início também, que sempre eu quero lembrá-los, até porque faz parte do assunto, do início ao fim, essa linguagem particular do poema, que foi lá a questão dos voos dos pássaros, né, onde eles foram fazendo a sua performance ali. Então, nós vimos toda a performance de um poema, todas as estruturas, como cada poeta ele vai trabalhar, ele vai dinamizar o seu texto, tá bom, meus amores? E o último assunto que nós vimos dentro desse tema, dentro desse título, nós vimos a figura de linguagem, que é a metáfora, tá? Então, nós vamos fazer só mais uma recapitulação desse assunto, que é a figura de linguagem e metáfora, tá? Por quê, professora? Porque os poemas, meus alunos, eles sempre 99%, não é? Eles vão estarem produzidos com figuras de linguagem. Vamos dizer que 100%? Vamos. Professora, essa figura de linguagem é a única que tem a metáfora? Não, nós temos outras figuras de linguagem também. Mas você vai ver essas outras figuras de linguagem mais à frente, tá bom? Ontem nós vimos a primeira figura de linguagem, que é a metáfora, não é? Então, metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados, não é? É um sentido figurado, ele vai fazer uma comparação, por isso que ele tem um sentido figurado. Quando eu digo assim, Maria, você é uma flor, não é? Fez uma comparação, então isso é uma metáfora, não é? João, você é o menino esperto, menino forte, igual ao Superman. Ó, fez a comparação, esperto, inteligente, forte, como Superman. Então, houve uma comparação, não é? Então, a metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados, não é? João é o menino com as características, não é? Vamos dizer, de uma criança de 12 anos, inteligente, esperto. Então, João, você é o menino esperto, inteligente,
forte. Aí vamos pegar um personagem que o João gosta. Igual ao Superman, não é? Ou o João, você tem um jeito do Homem de Ferro. Olha aí, fez uma comparação, vou comparar, não é? Então, metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados. João é tão forte quanto o Homem de Ferro. João é tão forte quanto o Superman. João é um menino habilidoso igual o Homem-Aranha, né? São exemplos que nós estamos falando para você e nós estamos fazendo uma comparação. Maria é tão linda quanto uma flor. Maria, você é bela igual uma flor, viu? É um sentido figurado, não é? Que faz essa comparação, tá bom, meus amores? Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Porque a professora quer que você entenda, tá bom, meus amores? É isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo com que você tenha uma boa compreensão, que você venha compreender o assunto, tá bom? E hoje nós vamos ver a estrutura do poema, tá? Vamos passar o nosso slide aqui. Voltamos aqui. Esse aqui é só para nós relembrarmos, né, a linguagem particular do poema. E hoje nós vamos ver aqui na página 62 essa linguagem particular que é a estrutura do poema, tá certo? Então aqui essa imagem nós colocamos para você relembrar, não é? Essa leitura aqui de imagem, não é? Essa leitura aqui do texto, não é? Do poema particular. Tá certo, meus amores? Então, vamos passar aqui. E aqui vem a atividade de hoje. Eu vou abrir bem o nosso slide. Meus amores, eu gostaria que você tivesse com seu livro do lado para você acompanhar, tá bom? Então, vamos deixar aqui para que você venha ter uma boa compreensão, que nós já vamos começar a nossa explicação. Deixa eu colocar para cá, isso, bem aqui, que fica até mais nítido para nós, certo? Então, vamos lá. Estrutura do poema. Meus queridos alunos, nós temos um poema aqui, certo? Nós temos um poema aqui, não é? E ele tem uma estrutura, não é? Se eu fosse perguntar para você, não, eu vou perguntar para você aqui. Nós temos um poema aqui, leia e vamos ver quantos versos tem aqui. Vou dar um tempinho para você. Conte aí, quantos versos nós temos aí nessa estrutura do poema. O poema a gente já sabe que é. Quantos versos ele tem? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos eu dei para você. Quantos versos tem? Pena que o meu mouse não está funcionando aqui, senão nós íamos contar um a um. Meus amores, nós temos neste poema 23 versos, tá? Então, cada parágrafo aí você vai contar. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23 versos. Eu acho que eu perguntei versos, não foi? Eu tenho uma estrutura de um poema. Esse aí é um poema. Ele está formado por 23 versos. Tá certo, meus alunos? Então, cada parágrafo aí é um verso, não é? Então, se eu tenho um poema e ele é formado por 23 versos, eu tenho estrofe aqui, meus alunos. Você sabe me dizer se eu tenho estrofe? Professora, agora a senhora me pegou. Não sei. Bem, eu posso dizer para você aqui que esse poema ele tem estrofes, não é? E eu posso dizer para você que esse poema aqui, ele só tem uma estrofe aí, certo? Por quê, professora? Porque se você perceber, quando nós vamos ler um poema, ele tem a estrutura dele.
de 2, de 3, então ele vai sendo selecionado com as letrinhas, o qual? Algarismo romano, não é? Ele vai estar organizado em algarismo romano. 1, 2, né? Então, aqui nós estamos vendo que ele não está dividido em algarismo romano. Então, eu tenho um poema com uma estrofe, não é? E essa estrofe, eu posso dizer para você que ela está formada por colunas, não é? Eu posso dizer que é por colunas, eu posso dizer por blocos, não é? Então, eu tenho aqui um verso, eu tenho 23 versos nesse poema, aonde ele está organizado em colunas. Então, eu tenho praticamente 8 colunas aí. Se eu for organizar ela em 3, cada verso eu tenho 23 versos aí, não é? Cada parágrafo você vai contando. Eu tenho 23 versos aí. Se eu for organizar ele em bloco, ele vai dar 3 blocos com 8, vamos dizer assim. Eu posso organizar ele em 3 versos com 8 blocos, não é? Eu posso dizer assim. Depois você confere aí. Né? Então, aqui nós já estamos analisando que eu tenho uma estrutura, que eu tenho um poema formado por 23 versos e uma estrofe, tá? Também posso dizer que eu tenho um poema formado de 23 versos, onde eu posso organizar em bloco. E posso dizer que nesse meu poema aqui, nessa estrutura, eu tenho 8 blocos de 3. Ou melhor, eu tenho 7 blocos de 3 e o último eu tenho um bloco de 2, tá? Então, é isso, meus alunos, que eu quero que você compreenda. A estrutura de um poema. O poema, ele é organizado em estrofe, ele é organizado com versos, não é? E ele tem seu título, tá certo? Então, aqui eu posso dizer para você que eu tenho um poema com uma estrofe. Professora, uma estrofe? Porque eu não está dividido aí, ele vem com um texto para nós, um texto que ele rima, tá certo? Mas ele não está separado aqui por estrofe. Primeira, segunda, terceira, ele só tem uma, né? Então eu digo que ele tem uma estrofe, é um poema com uma estrofe, com 23 versos, e eu posso dividi-lo em 3 blocos, não é? De 8. Aliás, de 7. O último vai ser apenas com 2 versos, tá bom? Então, você pode enumerar aí, cada parágrafo é um númerozinho, tá? É um verso. Então, no primeiro eu tenho, vamos ler aqui? O título desse poema é Além da Imaginação. Você sabia que nesse poema aqui eu tenho metáfora? Eu tenho figura de linguagem, que é a metáfora, não é? Porque você vai ver várias vezes ele fazer uma comparação. Ele vai comparar certas palavrinhas aqui com outros significados. Quer ver? Olha só. Além da imaginação. Tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina. Olha aí, está comparando. Não é? Dentre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina. Tá vendo, meu aluno, como ele foi usando aí, ele foi comparando, ele usou a metáfora? Então, você vai ler do início ao fim. Então, o primeiro verso, tem gente passando fome. Primeiro verso. Segundo verso, e não é fome do que você imagina. Olha o que ele está falando para você. Ele tá aqui já falando para nós, aqui nesse momento, que essa fome não é aquilo que eu estou imaginando. Talvez não seja aquela fome do alimento, não é? Ele está fazendo uma comparação da fome, mas não é essa fome que eu imagino que seja de um alimento para satisfazer, não é? Ali o seu organismo. Olha o que ele quer mexer conosco, ele quer nos trazer para participar desse poema. Veja bem, da narração dele. Tem gente passando fome e não é fome
que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina. Viu? Entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente e não é a doença que você imagina. Viu? Entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança e não é o desalento que você imagina. Entre o pesadelo e o despertar, viu? Tem gente pelos cantos e não são cantos que você imagina. Então, ele está fazendo comparações aqui. Quando ele fala cantos, não é o que eu posso dizer que é o canto dentro da casa tem um canto, né? Atrás da porta tem um canto, atrás do estofado, atrás da estante, não é? Então, não é esse tipo, não é esse canto que ele está falando. Ele está nos dizendo que é um outro momento. E isso, meu aluno, que vai despertar, que vai trazer a curiosidade para nós. Porque aqui ele está usando a figura de linguagem, a metáfora. Ele está comparando, ele está dizendo para nós de uma forma muito clara. Eu vou pegar o último verso, que é o verso 23. Verso 22, e ele vai encerrar no 23 aqui, ó. Tem gente que existe e parece imaginação. Você viu aí que ele fez comparação? É muito legal a figura de linguagem, a metáfora, faz essas comparações, não é? No sentido assim de nós começarmos a compreender. Então, a metáfora, ela está presente aqui neste poema, não é? É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, tá, meus alunos? Então, aqui nós já verificamos que nós temos uma estrutura de um poema. Tenho 23 versos, certo? Eu tenho uma estrofe, certo? E essa estrofe, eu vou dizer que ela é uma estrofe porque ela não está aqui classificada. Então, eu já classifiquei uma estrofe dizendo que eu posso organizar em bloco de 3, eu posso organizar 3 blocos de 3 e dizer que eu posso formar aqui 7 blocos de 3, não é? E um bloco de 2, e eu vou ter aqui o meu poema todo organizado, não é? Organizado no sentido assim, é um poema constituído por 23 versos, aonde eu posso fazer bloco de 3 versos, não é? E eu formando bloco de 3 versos, eu vou ter 7 blocos e o último, não é? O último com dois versos. Ou melhor, eu tenho um poema, não é? Com 23 versos, posso classificá-los em blocos, posso dizer que eu tenho 8 blocos de 3, tá? Professora, eu tenho 8 blocos de 3? Sim, eu tenho 8 blocos de 3, não é? Porque depois nós vamos entender a dinâmica aqui. Eu fiz 2 exemplos. Eu tenho um poema em uma estrofe. Na minha análise aqui, eu posso fazer 8 blocos de 3, não é? Professora, e se eu fizer 7 blocos de 3, eu posso? Meu aluno, você pode até fazer como eu fiz aqui, mas nós temos que ter toda essa dinâmica aqui, não é? Por quê? Quantas estrofes compõem um poema, não é? Então, aqui nesse poema, eu digo que ele tem quantas estrofes, não é? Então, eu tenho uma estrofe, tá? Eu tenho apenas uma estrofe, formado por 23
versos, não é? A ausência de espaço entre os blocos de versos indica que o poema é construído por apenas uma estrofe. Olha só, ele disse aqui que ele é construído apenas por uma estrofe, tá certo? Então, se nós formos analisar aqui, é possível, né, que eu venha elaborar, né, que eu venha organizar esse meu poema aí. Posso organizar ele em bloco, não é? 8 blocos de 3 versos, tá? Então, nós vamos entender aqui que esses blocos de 3, isso mesmo, olha só. Quantas estrofes compõem um poema, não é? Então, nós podemos dizer que estrofe é um conjunto de versos, certo? E o que são versos, professora? Verso é cada linha do poema. Olha, então, cada linha aqui é um verso, tá? Cada linha é um verso. Estrofe é o conjunto de versos. Então, eu posso formar aqui quantas estrofes? Eu posso formar 8 estrofes? Posso, não é? Posso formar 8 estrofes, sendo que a última vai ter 2 versos apenas, tá bom? Isso é para nós analisarmos muito bem. Quando eu falei que era 7, meus alunos, é porque não estava ainda organizada em estrofe. Ela estava organizada ainda em blocos. Mas se eu pedir para você organizar esse verso aqui em estrofe, você pode dizer, professora, eu formei 8 estrofes desse poema. Eu formei 8 estrofes desse poema, com quantos versos cada uma? As 7 as 8 eu estou formando cada uma estrofe. Então, eu pego esse poema aqui, essa estrutura do poema, e vou organizá-la em estrofe, vai dar quanto? 8. 8 estrofes, sendo que a última ela vai ter, não é, 2 versos, tá bom? Só para a gente ter uma boa compreensão, tá bom, meus alunos? E aqui, professora, essa estrutura desse poema tem metáfora? Ela tem, professora, metáfora? Tem, porque ela foi comparando, né? Ela foi comparando para nós termos uma boa compreensão. Tá certo, meu aluno? E aí você já vai começar a fazer a sua atividade da página 63, né? E aqui vem, em grupos, releiam, não vai dar, né, meu aluno? Você em grupo não dá. Então, você vai fazer em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmão, comigo, né? Lá, tirando as dúvidas, não é? Infelizmente, não dá para fazer grupo, não é? Não dá para ter essa aproximação ainda. Mas logo em breve, muito em breve, nós vamos nos organizar em grupo para fazer nossas atividades, tá bom? Em grupo, releiam em voz alta o poema Além da Imaginação e respondam as questões seguintes. Então, você vai fazer com o papai, com a mamãe e com o irmão. Não dá para reunir em grupo, tá? Letra A. Os versos do poema apresentam rima ou são livre, isto é, não tem padrão de rima. Ele não é. Quando eu li, rimou? Não. Então, ele é o quê? Ele tem um padrão livre, não é? Ele tem um padrão livre. Então, ele não tem rima, ele não rimou. Então, ele tem um padrão, ele não é rima, ele tem um padrão livre. Tá bom, meus amores? Letra B. Ao reler o poema, você deve ter percebido que ele tem ritmo, não é? Que decorre. O que é? Ele tem ritmo? Ele tem, sim. Que ritmos são esses? Ele tem repetição. Então, ele tem um ritmo, não é? O que mais que ele tem? Ele tem repetição. Se você for analisar, ele tem as palavrinhas aqui repetidas, que ele vai comparando, não é? O uso da palavra, ó, o uso de palavras longas, são palavras longas? Não, não são palavras longas, não é?
Da frase curta de um verso, tem gente, seguida de uma frase mais longa nos 2 versos seguintes. Sim, então você vai marcar lá, tá bom? E o 19, como nós falamos ainda agora. Quantos versos tem o poema Além da Imaginação? Se você anotou, você já sabe. Tá bom? Contem por parágrafo que você vai saber, tá? Quantas estrofes compõe o poema? Olha, também já nós estudamos aqui. Quantas estrofes tem lá, tá? E se eu fosse formar as estrofes, quantas seriam? Eu dei 2 exemplos lá, mas o último é que vale, tá bom? 20º. O título de um texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Explique o significado do título além da imaginação no contexto desse poema. Meu aluno, essa atividade aqui, ela é particular, ela é individual, ela é a sua resposta pessoal, tá bom, meus queridos? E a 21, registre aqui sua contribuição para o poema Além da Imaginação. Em seu caderno, copie esses versos, faça uma ilustração e depois compartilhe com um colega sua produção. Compartilhe com a professora, compartilhe com o pai, com a mãe, mas tem que compartilhar. E aqui tem Além da Imaginação. Você vai começar. Tem gente, não é? Aí você vai criar o seu. Tá? Professora, eu posso colar lá da estrutura do poema? Não, você vai criar o seu, tá bom? É como ele diz, registre aqui sua contribuição para o poema Além da Imaginação em seu caderno, copie esses versos, faça uma ilustração e depois compartilhe com um colega. Você pode, professora, eu posso, pode, mas aí você vai ilustrar, tá? Aqui ele está em texto e você vai ilustrar. Tá bom? Professora, eu posso usar? Pode. Posso usar as estrofes aqui, organizar? Pode. Mas lembre-se que agora você vai ilustrar esse poema, tá? Você vai... Porque ele fez comparação. E essa comparação eu posso trazê-lo para um desenho. Tá bom, meus amores? Página 64. Poema com forma fixa, soneto. Primeira coisa, meus alunos, olha só, veja aqui que é esse exemplo aqui do poema, Soneto do Gato Morto. Gostei, já gostei, eu amo esses títulos, né? Soneto do Gato Morto. Ele veio com um título bem atrativo, já chamou a minha atenção. O outro, o título dele, Além da Imaginação, ou seja, é além, muito além. Ele ia imaginando, ele ia criando, ele ia sonhando, não é? E veja bem que ele veio com a estrutura apenas de uma estrofe, não é? E 23 versos. Esse da página 64, ele tem quantas estrofes, não é? Veja que ele já está organizadinho aí. Vamos passar aqui. Opa, tem que sempre lembrar de passar o slide para você, né? A gente esquece, né? A professora esquece, mas vamos lá. Olha aqui, vamos abrir bem a imagem, não é? Aqui o exercício que a gente trabalhou ainda agora. Eu não tenho a imagem. Tenho, tá aqui. É o exercíciozinho, não é? Tá. A página 64, meu aluno, eu não trouxe para os nossos slides, tá? Mas eu vou explicar aqui, tá certo? Poema com forma fixa, soneto, tá? Eu vou explicar aqui e aí você vai pegar o seu livrinho lá e vai acompanhar comigo, tá? Primeira coisa, o que é soneto, não é? Dentre as minhas pesquisas aqui, soneto é a composição poética formada por 14 versos, geralmente com 2 quartetos e 2 tercetos, não é? Então, o que são quartetos? O que são tercetos? E olha, ainda tem dicassílabo, não é? Então, esses quartetos aqui são 4 estrofes, né? Então, nós vamos ver aqui, ó.
E primeiro nós vamos entender o que é um soneto. Pequena composição poética composta de 14 versos. Então, na página 64, não tem o slide aqui, mas você vai pegar seu livro e vai acompanhar comigo, tá bom? Então, eu tenho soneto, eu tenho 14 versos. E se você contar, você vai enumerar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 versos, não é? Então, soneto é pequena composição poética composta de 14 versos com o número variável de sílabas, sendo o mais frequente o decassílabo. O que são decassílabos? São 4, não é? São 4 sílabas, certo? Então, o soneto, ele é um pequeno, não é? Uma pequena composição poética, composta de 14 versos com número variável de sílabas. Então, ele vai variar, não é? Os números de sílabas, tá bom? Essa página aqui, como eu disse para vocês, não está no nosso slide aí. Então, você vai acompanhar na página 64. Tá bom, meu aluno? Aí, vamos ler aqui o enunciado dele. Nós vamos entender, né, que essa atividade ela não é difícil, né? Só basta você ter uma boa compreensão. Eu vou direto aqui na explicação que é a composição desse soneto, né? Então, as formas fixas está no soneto, composição poética com 14 versos, dividido em 2 quartetos, né? O que são quartetos? São estrofes, tá? Estrofes com 4 versos. Então, eu tenho quartetos, são 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4, né? Eu tenho 4 estrofes, formado com quantos versos? Com 4 versos. Eu tenho 4 estrofes, formado com 4 versos, tá bom, meus amores? Não é? E o último eu vou ter, que é o último, não é? Que são 2 tercetos, não é? Que são estrofes com 3 versos, com rimas que seguem variados esquemas de combinação. Ah, olha aqui, os 2 últimos ele tem 3, né? Ele tem 3 o quê? Tercetos. Os 2 primeiros ele tem quantos versos? Ele tem 4 versos, não é? Na primeira estrofe, que são chamados de como? As estrofes contêm 3 versos com rimas que seguem variados esquemas de combinação. Então, na primeira estrofe eu tenho uma estrofe formada com 4 versos, não é? A segunda estrofe eu também tenho uma estrofe formada com 4 versos. Na terceira estrofe eu já tenho 3 versos e na quarta eu também 3 versos, tá, meus queridos? Então, a gente vai ter todo o cuidado aqui, ó. Como ele diz assim, ó, entre as formas fixa está o soneto, com composição poética com 14 versos, dividido em 2 quartetos, que são 4, né, versos, estrofes com 4 versos e 2 tercetos, né? Estrofe com 3 versos. Então, esses tercetos são estrofe formado com 3 versos, tá bom? E o quarteto são formados, tá? Com 4 versos, tá bom, meus amores? Então, não é difícil, não é? É só ter uma boa compreensão, tá bom, meus queridos? Então, soneto é uma pequena composição poética composta de 14 versos com números variáveis de sílabas, tá? Então, essas sílabas que ele diz aqui são essas sílabas que nós vamos ver agora essa explicação. Então, soneto é um tempo que nós vamos entender o que o poeta quer nos ensinar. Esse tempo, na realidade, não é o tempo hoje, amanhã e depois. É o tempo que ele espera que nós venhamos ter uma boa compreensão.
O que são sonetos? Ele nos dá um tempo para nós pensarmos. O que são quartetos? Ele nos dá um tempo para nós pensarmos, tá? O que é um tercetos? Tercetos. Ele nos dá um tempo para nós analisarmos, tá? Então, toda essa dinâmica aqui do poema, o poema ele tem uma estrutura, por isso que a gente tem que estar muito atento para isso, tá, meu aluno? Mais uma explicação aqui para você ter uma boa compreensão. O soneto é um tipo de poema que se apresenta sobre uma estrutura fixa, não é? 4 estrofes, sendo dois quartetos, estrofe composta por 3 versos, não é? Todos os versos possuem 10 sílabas, vejam bem, poética, chamadas de decassílabas. Aí essa decassílabas são versos de 10 sílabas, tá bom, meus alunos? Então essa é uma compreensão muito legal de se estudar. Nós vamos rever esse assunto no terceiro bimestre, não é? Toda essa dinâmica da atividade do nosso livro. Então nós vamos encerrando aqui essa nossa aula explicativa. Vamos voltar ao nosso slide. O único slide que não está aqui, meu aluno, para você compreender, é o slide da página 64, não é? Que é poema com forma fixa, que é o soneto, tá? Mas aqui eu acredito que vocês tiveram uma boa compreensão, mas se tiver dúvida, lá no meu particular. Tá bom, meus amores? E continua aqui a questão 22. Em grupo, leiam, releiam poemas buscando encontrar uma maneira interessante de ritmo e sonoridade. Não dá para fazer em grupo, né, meus amores? Mas a professora está aqui para interagir. Em casa, o papai e a mamãe estão para interagir. Tá bom? 23. Qual é a imagem poética Qual é a imagem poética mais chamou a sua atenção? Ilustre o poema com essa imagem. Legal, você vai trabalhar, você vai ilustrar, tá bom? Lembre-se que é no caderno, tá? Ou então aqui ao lado de dá para você fazer essa ilustração, tá bom? 23, ainda em grupo, que não dá para fazer em grupo, né? Antes da pandemia, o livro ele veio pronto antes da pandemia, por isso que está em grupo, reúnam-se, conversem, né? Tirem dúvida em grupo. Então, foi antes da pandemia. Depois da pandemia veio, não dá para fazer essa aproximação. Então, é com a professora ou com o irmão, o pai em casa, tá, meus amores? Então, como ele disse, ainda em grupo, resuma o que você aprendeu sobre a poesia nesse capítulo, analisando o soneto do gato morto. Meus amores, mais uma vez eu vou explicar para vocês. Não explicar, vou relembrar o que é soneto, tá? Só para vocês não ficarem com as dúvidas. Mas a gente sempre diz para o meu aluno que é esperto que ele vai pesquisar, né? Onde? No dicionário, né? No dicionário digital, no dicionário físico, mas você vai pesquisar. Para você fazer uma atividade, você tem que pesquisar. Não pode ficar só querendo adivinhar, tem que pesquisar, tá bom? Então, soneto é uma pequena composição poética composta de 14 versos, tá bom? Também pode ter, o soneto ele pode ter a formação, né? Essa formação das sílabas, né? Que ele diz. Soneto é a composição poética formada por 14 versos, geralmente com 2 quartetos e 2 tercetos, não é? Então, vejam bem como é que ele dá essa explicação para nós, muito legal. Tá bom, meus amores? Então, eu irei deixá-los agora fazer atividade, tá? Essa atividade, faça com cuidado, não precisa ter pressa. Eu só vou passar essa página, essas 2 páginas, que é a página 63 e a 64, nós vamos terminar aqui a nossa explicação, tá bom? Dúvidas, professora, me chame no meu particular. Tá bom, meus amores? Eu vou ficar com essa imagem linda, eu vou abrir bem para você, pra gente encerrar aqui
com nossa atividade. Com essa imagem, encerra aqui o nosso assunto, né? A nossa aula online. Esse assunto que é muito, gostei demais, a linguagem do poeta, a linguagem do poema. Tá bom, meus queridos? Então, Deus abençoe aqui e até a próxima aula. Tá bom?